Olá, hoje eu vou falar de Daniel 10, que fala sobre a visão de Daniel no rio Tigre. E começa dizendo: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Belsazar. E a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Eu inicio dizendo que este rei Ciro, conhecido como Ciro o Grande, ele foi um rei famoso à sua época pela sua política de tolerância religiosa e respeito à cultura dos povos que ele conquistava nas batalhas, e por libertar os judeus da escravidão que vivia ali na Babilônia, além de permitir que esses retornassem à sua terra natal e reconstruíssem o templo de Jerusalém. O texto inicia mostrando que Daniel teve uma palavra revelada da parte de Deus, uma palavra que veio até ele através de uma visão, e que, para entender esta palavra, ele chorou na presença do Senhor por 3 semanas completa, a ponto de que nenhum manjar, nenhuma comida diferente ou elaborada viesse a ser comida por ele, nem carne, nem vinho ele tomasse, ele não ungiu com óleo algum, ou seja, ele se manteve quebrantado, ele se manteve apenas voltado para alcançar do Senhor o favor da interpretação da visão que ele recebera no momento em que Deus deu. E o texto a seguir começa a dizer a respeito dessa visão. E diz: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz da sua palavra era como um estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre ele grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Aqui eu gostaria de ressaltar que este homem que Davi viu em sua visão, ele vinha vestido de linho, os ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Aqui mostra que não era qualquer tipo de ouro, era um ouro de mais alta qualidade, usado para adornar especificamente objetos preciosos ou seres celestiais. E quando diz que o seu corpo era como o berilo, está se referindo que o corpo desse ser que ele viu, deste homem, ele era como um mineral, conhecida pelas suas diversas variedades de cores, inclusive as mais conhecidas, que é a cor da esmeralda, que é verde, a água marinha, que é um azul meio esverdeado, e o heliodoro, que é o amarelo,
e a morganita, que é um rosado. E mostra que Daniel, ao ver este ser, ele não conseguia contemplar o seu rosto. Essa visão nos mostra que exclusivamente Daniel foi o único a conseguir ver diante de si o ser que se apresentava. Os demais pessoas que estavam ao seu lado, estes não tiveram a oportunidade de contemplar a sua visão. No entanto, eles foram impactados pela sua presença. Quer dizer que ela era palpável, ela era sensível a todas as pessoas que ali estavam. Apenas os seus olhos não estavam abertos para contemplar aquela visão, da mesma forma que Daniel estava tendo. E uma vez que mostra que Daniel, ele caiu por terra de ver aquela pessoa, aquela imagem à sua frente e que a voz não lhe saía, o que ele estava vendo era a presença do próprio Deus, que se apresentou diante dele para lhe trazer uma mensagem. E continua dizendo, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas da minha mão. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que dá a suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. E ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Aqui mostra que depois de Daniel ter a visão de um homem, ali às margens do rio, um ser celestial, um ser enviado por Deus, veio até ele. E interessante que ele não aceitou a adoração que Daniel estava fazendo para ele, de prostrar-se em terra, a ponto de esse ser, deste anjo, colocar Daniel apoiado sobre o seu joelho e as palmas da sua mão, e não deixar ele totalmente prostrado como ele estava, porque só o Senhor Deus, ele aceita toda a prostração e todo louvor e todo rendimento de graça da parte de qualquer pessoa. E quando aqui vai falando, mostra que o anjo que veio para trazer a palavra de Daniel, ele já havia sido enviado para trazer a resposta para Daniel de sua oração, desde o momento em que Daniel se prostrou. Ele se colocou à disposição de Deus para ter um entendimento do que é que ele estava vendo em sua visão. E as entidades que dominam ali o reino da Pérsia, ou seja, as entidades espirituais malignas que agiam sobre a vida do rei Ciro, esta se opunha de forma forte àquela mensagem que Daniel receberia da parte do Senhor. Mas Deus foi misericordioso e enviou outro anjo, Miguel, para que lutasse
contra a hóstia maligna que agia, impedindo que Daniel alcançasse a sabedoria, a interpretação da visão que ele tivera. E só depois de vencido esta entidade espiritual é que a visão pôde ser falada a Daniel abertamente. E o objetivo dessa interferência, desse ser espiritual, era minar a fé de Daniel. Era fazer com que ele não tivesse a compreensão da mensagem que Deus tinha mandado. Mas maior é aquele que estava na vida de Daniel e que reinava sobre ele, a ponto de enviar um anjo com a mensagem que ele pedia a interpretação. E ao ver que a interpretação não chegava até ele, enviar outro anjo para lutar com aquela hostes celestiais maligna que impediam que Daniel recebesse a mensagem que lhe era dada por Deus. E continua o texto a dizer: e eis que uma como semelhança dos filhos do homem me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte. E ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra os príncipes dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Aqui, nessa palavra, no encerrar deste capítulo, mostra que, na primeira parte desse pequeno texto, que Davi ele foi alvo do amor e da misericórdia de Deus, que tocou em Daniel, após ele ter caído ali diante da presença daquela voz que ele ouvia da soberania do anjo que vinha até ele. Ele tocou e restabeleceu a força dele para que ele pudesse ter um entendimento da revelação que lhe seria dada. Uma revelação que vinha até ele, enviada pelo próprio Deus. E esta força foi restabelecida e ele se mostrou demonstrar um relacionamento íntimo de Daniel procurava ter com Deus. E isso mostra que quando o anjo do Senhor, Deus age, não há nenhum outro Deus, não há nenhum outro ser celestial, nenhum outro espírito que possa barrar, fazer cessar qualquer mensagem que Deus tem para entregar àquele que ele escolheu receber a mensagem. Porque o Senhor Deus, se ele deu a imagem, a visão, e Deus deu a revelação daquela visão e ainda não chegou até a pessoa a quem ele se mostrou e quer falar, Deus ele vai fazer um meio pelo qual aquela mensagem vai chegar. Nem que ele tenha que enviar outro anjo para junto lutar contra aquilo que tem impedido a pessoa receber bênçãos. Aqui mostra que o anjo do Senhor é sobre todos os demais e que quando ele atua, todos os demais sujeitam à sua vontade,
porque Deus é aquele que reina. Deus é aquele que expõe o que Ele quer falar com o homem. E seja para consolo, seja para admoestação, seja para lhe fazer uma advertência, para lhe entregar qualquer visão do que há de acontecer sobre ele. Esta foi a mensagem que Daniel 10 quis expor. A próxima mensagem, Daniel 11, vai falar sobre os reis do norte e o rei do sul. Também são mensagens que têm a ver com interpretações de palavras e de visões que o Senhor deu a Daniel no momento em que ele orava, em que ele buscava o Senhor. As mensagens vinham para Daniel quando ele cometia tarefas do dia a dia, seja estar andando na beira do rio Tigre, seja ele prostrado nas suas orações diárias, seja fazendo alguma atividade ali no palácio onde ele atuava. Fato é que Daniel era amado e recebia do Senhor as suas mensagens. Bem, trazendo para os dias atuais, eu quero dizer que o Senhor, Ele fala conosco, inclusive atualmente. Esses dias atrás eu gravei um vídeo e comuniquei a vocês que eu atrasei na gravação por causa de um problema de saúde, pedi inclusive que as pessoas orassem para mim. Mas aconteceu de eu novamente ficar uns dias sem gravar. E quando foi exatamente sexta-feira, quinta-feira, porque hoje eu estou gravando num sábado, eu fiquei muito triste. Eu falei assim: Senhor, meu Deus, eu tenho tido dificuldades para gravar. Eu estou achando que essas minhas mensagens, elas têm sido uma coisa muito pequena. Elas não têm alcançado as pessoas. E eu acho que o Senhor não está nesse meu propósito de fazer essas mensagens. O meu canal, ele não aumenta de forma expressiva os números de ouvinte. As minhas mensagens, às vezes, saem com certa dificuldade, mesmo eu me dispondo a estudar e a ouvir aquilo que o Senhor tem a falar no meu coração. Fala comigo, Senhor, o que eu devo fazer? E naquele dia eu estava incomodada e dormi. E quando eu estava dormindo, eu sonhei que eu estava fazendo uma limpeza na minha casa. E na minha, principalmente em algumas coisas que eu via. E eu me dedicava mais à palavra do Senhor. E apareceu um dito que dizia o seguinte: a palavra sou eu quem falo, a mensagem sou eu que transmite. Não depende de quantas pessoas ouvem. O que importa é aquilo que eu quero transmitir. Pode ser nas poucas pessoas a uma mensagem que eu quero dizer. E aquilo ficou na minha cabeça. E quando foi ontem, sexta-feira, eu recebi uma mensagem muito especial de uma pessoa que me mandou no Instagram um vídeo de um pastor dizendo o seguinte: que Deus falou com uma jovem: eu quero te usar você na Argentina. E essa pessoa, ela falou assim: ah, Senhor, eu sou jovem, eu ainda não sei nada, deixa eu crescer em estudos para aprender mais de ti, e depois o Senhor me usa em missões. E o Senhor permitiu que ela crescesse, que ela estudasse. Aí ela ouviu novamente: eu quero que você faça uma missão, eu preciso te usar na Argentina. Aí essa jovem novamente pediu: ah, Senhor, eu tenho o desejo de trabalhar, de fazer faculdade, deixa eu trabalhar um pouco, aprimorar meus estudos,
para que eu possa ir para fazer essa missão. Então ela arrumou um emprego, ela fez uma faculdade e ela começou a namorar. E namorando, ela um dia foi no culto e ela ouviu a mensagem de novo. Eu tenho uma missão para você cumprir, preciso que você vá para a Argentina. Aí aquela pessoa virou e falou assim, senhor, agora eu estou namorando, eu espero que o senhor espere eu casar, meu sonho é ser casada, deixa eu realizar meu sonho, e aí eu vou fazer a obra do Senhor. E aí Deus permitiu, ela fez a obra do Senhor, ela casou e ela desenvolveu o relacionamento, e quando foi um dia, novamente, veio a mensagem de que Deus tinha um projeto que ela tinha que cumprir na Argentina. O fato é que ela foi pedindo sempre a Deus mais tempo, para que ela realizasse algo. No fim, ela já pediu a Deus que esperasse que ela tivesse o filho crescesse e o filho tivesse casado e ela visse o neto dela. Até que ela, depois de ter o seu sonho realizado, ela estava assentada na porta de sua casa, quando passou na rua uma pessoa. E esta pessoa que passou, ela era um profeta do Senhor. E sem saber nada, quando ele passava na frente da casa dela, ele olhou para ela e falou assim, eu tenho um projeto para você na Argentina, mas você por muitas vezes me falou para eu esperar, que você queria realizar seus sonhos. Agora, lembre-se disso. Muitas almas se perderam porque você não cumpriu o projeto quando eu estava te ordenando e te alertando para fazer aquilo que eu pus no seu coração. Aquilo fez com que essa pessoa ficasse constrangida e pediu a Deus perdão, que naquele momento ela estava disposta. Aí o profeta virou e falou com ela assim, agora é tarde demais. E naquela noite ela deitou para dormir e faleceu. E essa mensagem ela tocou muito o meu coração. E eu pensei, o Senhor ele responde às orações da gente de qualquer forma. Ele responde com amor, ele responde com advertências, ele responde com repreensões, ele responde com correções enfatizando e também ele responde às vezes com punições. Nós não sabemos o que aconteceu com aquela pessoa que veio a falecer e não cumpriu aquilo que Deus havia proposto para ela. Fato é que ao ouvir aquela mensagem, eu passei a pensar e a meditar. O meu canal realmente é pequeno, há poucos seguidores, mas a mensagem do Senhor é do Senhor. Se o Senhor quer que eu fale e apenas poucas pessoas sejam ouvintes do meu canal, é porque entre essas poucas pessoas, alguém tem que ouvir uma mensagem que eu estou me dispondo a pregar. Ao Deus quer falar com ela, independente de quantos números de ouvinte eu tenha. Deus sabe quem é que precisa. E eu achei muito especial, porque depois que eu cheguei a esta conclusão, uma tia muito amada, ela me disse que ela tem ouvido as minhas pregações que eu tenho postado no Instagram e no Facebook, e que as minhas mensagens têm servido para falar ao coração dela e para demonstrar o cuidado de Deus na vida dela. Então eu quero dizer a vocês, nós somos como Daniel. Nós não temos a fama de Daniel, não temos a posição de Daniel, mas Deus é capaz de nos usar, independente do nosso tamanho, da nossa posição ou da nossa fama, porque o que é mais importante é a posição de Deus, é quem é
o Deus da nossa mensagem. Sendo assim, eu espero que você possa ser alcançado pela mensagem de hoje e que você se disponha a agir quando Deus tocar no seu coração para fazer qualquer obra e qualquer coisa que o Senhor lhe ordenar. Se possível, faça inscrição no meu canal no YouTube, Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe.